A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Boa noite, irmãos. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, né? Que bênção, que privilégio é estarmos na presença do Senhor, reunidas para invocar o nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Melinha. Seja bem-vinda, Magda, minha irmã querida. Muito bom tê-las aqui. Vocês podem também mandar aviãozinhos para pessoas que vocês conheçam, que possam estar vendo também, participando também nesta noite, né? Desse momento. Seja bem-vinda, Maria Zilma. Esse louvor é muito lindo. Gosto demais dele. Então, esse louvor fala muito ao meu coração, porque, assim, na realidade, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Olha que maravilha. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira do fogo, faz o leão jejuar. Prestem atenção na letra. Mães e filhos, do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus me dá escape e livramento. Olha que maravilha, gente. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é todo poderoso. É tudo assim, que de melhor e que só Ele tem. Como é bom, meu Deus, como é bom termos acesso aqui, termos o privilégio, Pai, de te invocar em todos os momentos da nossa vida. Em momentos felizes para te agradecer e nos momentos difíceis para te pedir forças, te pedir sabedoria, te pedir direção, né? Ele aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Das tardes faz mãe de filhos, é mesmo que guardar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meu alto.
Bom, agora vamos ler mais uma vez, né? Efésios 6, de 10 a 20. Que são as ferramentas do cristão, né? A armadura do cristão. Tá fácil? Tá bom. Então, peraí. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Eu botei já em Timóteo. Vão pegando aí, Efésios 6, de 10 a 20. Quer? Quero. Obrigada. Vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém. Aleluia. Agora é o momento mais importante da nossa reunião, que é a palavra de Deus, que vai ser trazida aqui por minha amiga querida Kívia. Vamos orar por Kívia, para que Deus seja com ela neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, Paizinho querido, Paizinho amado, obrigada, Deus, por mais este dia aqui das Déboras, Senhor, desse movimento Déboras. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Obrigado pela vida de Kívia, Senhor, ser com ela, Pai. Ó Deus, que neste momento ela seja um instrumento de bênçãos em Tuas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo a use, Pai. Que o Espírito Santo fale através dela, Pai. O que nós precisamos ouvir. O que o Senhor... o que não só o que precisamos, mas o que o Senhor tem para nos falar, nos revelar nesta noite, Pai. Que Ele flua, Pai, através da voz da nossa irmã querida, Pai. Sei com ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite, minha gente. Vou continuar em oração, que a gente esqueceu de antes de começar a orar, não foi? Foi mesmo. Eita Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, esteja aqui conosco, Senhor. Amém. Esteja aqui nessa noite, seja o nosso líder, seja o condutor desta noite, dessas Déboras, Pai. Estamos aqui para fazer, Deus, a Tua vontade. Conduz cada momento, Senhor. Conduz desde o início, a cada louvor, a cada palavra, a cada oração, Deus. Estamos todas em Tuas mãos, Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor me abençoe, Deus, para que eu possa entregar, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém. De mim nada sai, Pai. De mim nada posso. Sou fraca, falha, pecadora, mas creio em Jesus Cristo, Deus Altíssimo, que tudo pode. Verdade. E que usa quem Ele quer,
e da forma que Ele quer. Então, Senhor, estou aqui, estamos aqui, Deus, para fazer a Tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Timóteos, né? Hoje vai ser Timóteo 2, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós estamos sempre lendo um livro de cada vez, né? Estudando um livro de cada vez. E semana passada foi Lícia que nos trouxe o capítulo 1. E hoje eu vou trazer o capítulo 2. Na minha Bíblia fala assim: instruções acerca da adoração. O que Deus quer nos falar nesta noite, né? Como Ele deseja ser adorado, como Ele... As instruções que Paulo deu a Timóteo. A gente sabe que essa carta é uma carta apostólica. É uma carta onde Paulo ele ensina a dar instruções a Timóteo de como se comportar o pessoal da igreja, né? Das igrejas. E aqui essa carta, Timóteo estava em Éfeso. E essa carta foi escrita especialmente para a igreja de Éfeso. É bom saber que Éfeso era uma cidade grega sob o domínio romano. Ela é uma das cidades nessa época, ela era uma das cidades mais importantes da Ásia. Lá tinha o templo de Ártemis, que é a deusa com D minúsculo, Diana. Então, lá tinha uma forte resistência dos adoradores de Diana, de Ártemis, que é uma deusa lá onde os gregos adoravam ela e reverenciavam como uma deusa mesmo, e entregavam sacrifícios, faziam coisas absurdas em nome desta deusa, mas era a cultura deles de lá, era essa adoração a esta deusa Ártemis. Artemis, né? E Paulo, vou falar de Ana, que é mais fácil. E Paulo, que foi em Éfeso, ele criou esta igreja e fundou a igreja de Cristo lá. Então ele converteu pessoas daquela região a Jesus Cristo e deixou Timóteo, o filho dele na fé, como ele fala aqui, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, no capítulo 1. E deixou Timóteo lá para conduzir esse povo. E lá em Éfeso também era um grande centro comercial, religioso e cultural. Era uma cidade riquíssima, uma cidade muito próspera, onde tinha muitas empresas. Era um povo rico mesmo, um povo grego rico. E eles viviam, como eu disse no início, sob o domínio de Roma, o domínio romano. Então, Lícia falou sobre os falsos mestres, as advertências contra falsos mestres da lei, pessoas que se introduziam ali naquele meio cristão para trazer falsas doutrinas, né? E Paulo continua explicando e dando instruções a Timóteo durante toda esta carta, né? Tem 1 Timóteo e 2 Timóteo, são duas cartas. E nas duas ele dá instruções apostólicas a Timóteo. E nessa que eu vou ler a instrução acerca da adoração. Eu vou ler, depois a gente volta e vai versículo por versículo. Fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus,
o qual se entregou a si mesmo, como o resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. No 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade e não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Gentios são as pessoas que não são judeus. Nós somos gentios. E os gregos eram gentios, os romanos eram gentios, então qualquer outra nacionalidade que não fosse judeu era considerado gentio. No 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Bem, minha gente, essa palavra é bem difícil. É bem complexa, porque levanta vários temas. E vamos tentar falar um pouco e que eu consiga, o Espírito Santo consiga trazer ao entendimento meu e de todos acerca do que Paulo quis dizer aqui. Porque são vários temas aqui, num capítulo só, vários temas bem complexos. E às vezes a gente acha que tem até contradição com o que nós fazemos. Mas vamos tentar entender um pouco. Começando... Antes de tudo, vamos ver que ele não é machista. Antes de tudo... com certeza. Mas às vezes a palavra a gente entende de forma figurada, de forma assim, ao pé da letra. Literal, né? Literal. E às vezes acho que é a criança que é autista que entende assim, ao pé da letra. Hoje está caindo pedra, né? Quando a gente diz que está chovendo muito. Aí o autista vai olhar e vai dizer: eita, tem pedra caindo do céu. Quer dizer, tem coisas que a gente fala que não é aquilo. Exatamente aquilo. A gente não precisa ver tudo ao pé da letra. Mas vamos tentar, né? Tirar essa má impressão. Aí é o seguinte, antes de tudo, começando, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Aqui Paulo está dizendo a Timóteo que ensine as pessoas da igreja a orar pelos governantes e autoridades. Afinal de contas, nós já sabemos que os nossos governantes, seja para o bem ou para o mal, são permissão de Deus, né? Nada acontece que não seja a permissão do Senhor. E muitas vezes a gente vive num momento de polaridade, né? No Brasil, ou você é de um lado ou você é do outro. E tem gente que não quer orar por Bolsonaro, quando Bolsonaro era presidente. Tem gente que não quer orar por Lula, porque Lula é o presidente. Mas a ordem aqui é orar por nossos governantes. Mas para quê? Para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica. Porque eu ouvi, minha gente, de pastor dizendo que não ia votar no desgraça do Lula. Então, assim, eu acho isso um absurdo vindo da boca de um pastor. Porque a ordenança aqui é a oração por todos os governantes. Que diz assim: isso é bom e agradável perante Deus. O que é...
E o que é que a gente quer, minha gente? Agradar a Deus. Se a gente diz que é cristão e quer agradar a Deus, a gente precisa fazer isso porque é agradável a Deus. Então, eu acho que quando você ora por um governante, você vai orar para que ele seja inspirado por Deus na hora de assinar uma lei, na hora que ele for fazer algo, que Jesus Cristo vá lá e interceda para que faça o que é certo, né? As autoridades em geral, minha gente, seja um juiz, um delegado, que não seja corrupto, que faça as coisas corretas, que olhe pelo pobre, que olhem pelo necessitado, pelos que estão enfermos. Nós temos que orar para que os nossos governantes, eles ponham a mão na consciência e olhem para aquele povo do hospital que passa tanta necessidade, que não tem muitas vezes medicamento, que quando tem é mal distribuído, que está lá em leitos indignos de um ser humano. Então é nesse sentido que a gente precisa orar. E tantos governantes aí que promovem guerras, graças a Deus nós não temos isso no Brasil, mas as pessoas vivem em países onde os governantes eles estão em guerra, e a gente precisa orar que eles, para que a gente viva em paz, a gente precisa orar por eles, né? Porque isto é agradar a Deus. A gente precisa agradar a Deus nisso também. Gente, quando Paulo escreveu isso aqui, sabe quem era o imperador desta época? Nero. Paulo estava pedindo que orassem por Nero. Nero era um homem que matou a própria mãe. Nero teve filhos com as irmãs. Nero tocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Nero colocava cristãos em praças públicas para serem queimados, porque confessavam o nome de Jesus. Colocava famílias inteiras nas arenas para serem devorados por leão. Isso tudo era Nero. E Paulo estava aqui mandando que a igreja de Éfeso orassem por Nero. Era esse tipo de gente. E hoje a gente nem quer orar por Bolsonaro e nem por Lula. Compara aí, Bolsonaro e Lula perto de Nero, né? Misericórdia, Senhor, de nós que somos tão falhos, fracos e pecadores. Mas que a gente tome essa consciência de que a gente precisa orar para que a gente tenha uma vida tranquila e todos os nossos irmãos tenham, e que vivamos uma vida pacífica. Porque olha aqui, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos sejam salvos, o político bom e o político ruim. Ele quer que o político, a gente tem que orar pela salvação deles também, que eles reconheçam Jesus como Salvador. A prostituta, o assassino que matou mais de 1 milhão de gente, a gente precisa orar por eles também, que eles reconheçam o pecado e que eles tenham a chance de conhecer a verdade, quem é a verdade? Jesus Cristo. Aí no 5 ele diz assim: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. De novo, por todos. Não é por mim que sou boazinha, que me acho boazinha porque eu não sou, e nem é por todos. Aleluia. Todos são todos. Resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Paulo queria mostrar aqui que essa era a sã doutrina e que pessoas estavam entrando em Éfeso para ensinar falsas doutrinas, que era a mentira sobre Diana. Então as pessoas que adoravam Diana
se converteram a Jesus Cristo e estavam dentro da igreja de Éfeso trazendo falsas doutrinas. E a doutrina que Deus, que Paulo queria que fosse ensinada é que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, porque foi ele que se entregou. Aí lá, isso aqui é o que Paulo diz, mas lá em João 14:16, o próprio Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma verdade, porque cada pessoa pode ter a sua verdade. Eu tenho a minha, Ana tem a dela, Paulo tem a dela, Mona Lisa. Todo mundo tem uma verdade, mas Jesus é a verdade. Ele é o caminho e ele é a vida. A gente existir antes de Jesus, a gente só existe. Vida mesmo a gente só tem depois de Jesus. Jesus é a nossa vida. Jesus tem que ser a nossa vida, né? Antes de Jesus surgir na nossa vida, a gente ter essa certeza dentro do nosso coração, a gente só existia, a gente era um ser humano que comia, dormia, chorava, sorria, mas vida mesmo, a nossa vida tem que ser Jesus. Ele é a nossa vida, ele é a nossa vida aqui e ele é a nossa vida principalmente na eternidade. Ele é a nossa vida na eternidade e isso é maravilhoso. Você crê que Jesus é a sua vida, isso é maravilhoso, isso é fundamental, né, pra gente. E ele diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, que foi o que Paulo disse, pois há um só Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele próprio disse: ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Isso é maravilhoso. Aí ele no 7 fala assim: para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade e não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Aí no 8 ele diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Naquela época, os judeus, eles oravam com as mãos levantadas. Era costume da cultura orar com as mãos levantadas. E o que é que Paulo diz aqui? Que querem, primeiro ele diz assim: pois os homens orem em todo lugar. Isso nos implica dizer que a gente deve orar a Deus na rua, no trabalho, no carro, em casa, nas igrejas. Não só nas igrejas, mas em todos os lugares. A gente tem que estar com essa conexão com Deus, né? Com Jesus, dizendo: Jesus, vai na minha frente. A gente está no carro, está dirigindo, vai tomar uma decisão. Tudo a gente tem que estar orando em todos os lugares. Então, Paulo quer que nós vivamos orando em todos os lugares. E levantando o quê? Mãos santas. O que quer dizer? Como eu disse, na cultura judaica eles oravam levantando mãos santas. Isso era um gesto de entrega, de reverência, de súplica. Mas essas mãos santas quer dizer mãos limpas do pecado. Limpas do pecado. Aqui, mãos santas significa limpas do pecado, limpas de atitudes erradas. Representa vida pura, consagrada a Deus. Não apenas um gesto exterior. Qualquer pessoa pode levantar a mão e orar, e louvar, e cantar. Mas esta mão tem que estar livre do pecado, livre do erro. Esta mão não pode ser um homem que está levantando a mão na igreja e em casa está levantando a mão para a esposa. Não é verdade? Não pode ser de uma esposa que está ali levantando a mão e está na rua traindo, adulterando seu marido. Não pode ser uma mão que está lá na igreja levantando as mãos e está mentindo no seu trabalho para fazer negócio. E está mentindo para enganar, mentindo seja por qualquer motivo que seja. Não faz sentido eu estar de mão levantada e estar com o coração, com ódio do meu irmão. Com ódio, com raiva, com fúria. Como diz aqui, mãos santas, sem ira e sem discussões, sem divisões. Não faz sentido eu levantar a minha mão e ter ódio do meu irmão. Estou lá na igreja de mão levantada e
em casa eu estou maltratando meu pai, maltratando minha mãe, maltratando meus filhos, meu marido, não, meus irmãos na fé, não faz sentido. Então essas mãos, quando a gente levantar, que sejam mãos santas. Mãos santas quer dizer mãos separadas do pecado, livres do pecado. Nós somos pecadores, mas a gente tem que se constranger com o pecado. A gente tem que se arrepender e não desejar viver em pecado e achar isso normal e estar lá na igreja como um hipócrita. Aí no 9 diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas e nem com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Como eu disse, Éfeso era uma cidade muito rica, muito próspera, e as mulheres as riquíssimas, andavam desse jeito, se adornando com ouros, com pérolas, com penteados, com roupas caríssimas, era fios de ouro, era coisas absurdas. Então, elas iam para as igrejas desse jeito e terminava tirando a atenção das outras pessoas, porque era um verdadeiro desfile de quem era a mais rica, a mais poderosa, que tinha mais ouro, que tinha um penteado mais bonito. Isso é para aquelas mulheres daquela época. E para hoje, trazendo hoje em dia, ninguém vai desse jeito para as igrejas, né? Não vai. Ninguém vai para a igreja desse jeito. Então a gente entende que devemos ir para a igreja com roupas decentes, que não atentem o pecado do nosso irmão, com roupas que a gente tem que se portar com discrição. Porque lá naquela época, aqueles ouros, aqueles adornos, elas não andavam nua não, porque hoje em dia anda, mas naquela época não andava não. Hoje. Eu vejo para casar andando nua. Mas é hoje, mulher, que anda nua, mas naquela época não. Mas assim, naquela época, o exagero delas era mostrar a riqueza. Hoje em dia o exagero é mostrar o corpo. É verdade. Hoje em dia o exagero é mostrar o corpo. Hoje ninguém anda com trança, com ouro assim caindo, com pérolas, não. Mas anda mostrando o corpo. E nós mulheres precisamos andar com discrição. Temos que ser discretas. Como mulheres que declaram adorar a Deus. Como é que a gente declara adorar a Deus e faz o irmão pecar, né? E tá ali atentando, despertando no irmão a cobiça, o desejo, seja lá o que for. Então, temos que ser mulheres discretas. Aí diz assim, o 11, essa passagem me constrangeu, mas depois eu fui entender o que ela quis dizer. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Aí eu disse, meu Deus, isso aqui vai contradizer as Déboras, porque nós ensinamos assim a homens. Tem homens Déboras que assistem nossas lives. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e ensinando a palavra, né? E eu disse, isso vai contradizer? Não, minha gente, esta carta aqui, ela é pastoral. É para pastores. E ela está dizendo isso a estas mulheres desta época, porque essas mulheres riquíssimas, elas eram donas de escravos, elas eram poderosas, elas eram empoderadas, elas eram, antes de se converter a Jesus Cristo, eram adoradoras, elas eram sacerdotisas do templo de Diana. Então elas estavam entrando na igreja e estavam confundindo a mente das pessoas. Então elas não ficavam em silêncio, elas não ficavam quietas, elas contestavam tudo. E elas estavam levando uma doutrina que não era a de Cristo para dentro da igreja de Cristo. Como Timóteo, ele reclamou aqui no capítulo 1. Então é desse tipo de mulheres mandonas, que estavam acostumadas a liderar seus escravos, seus funcionários,
e liderava tudo por serem riquíssimas e donas de empresas e assim, elas eram gregas. Elas eram adoradoras, convertidas, mas carrega muita coisa lá daquele tempo e queria introduzir dentro da igreja. Por isso que Paulo pediu que elas ficassem em silêncio. O pastor Nicodemos, ele disse que tem uma tradução que não é em silêncio, é tranquilas, que elas fiquem tranquilas dentro da igreja, escutando. Mas, porque eu até escrevi aqui umas coisas que Paulo falou, porque a gente tem que interpretar Paulo com Paulo. Paulo interpreta Paulo. Aí eu fui buscar coisas que Paulo falou sobre mulheres, porque não, né? Ele não é machista, ele não pode ser machista. Aí eu fui buscar coisas que Paulo falou sobre mulheres. Lá em 2 Timóteo ele fala assim, ele fala para Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que já tem em tu, que já há em tu é Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e tua mãe Eunice. Então, Timóteo, ele tinha um pai grego, possivelmente ele tinha um pai grego, e as mães eram de Cristo. Então, ele foi criado por uma avó cristã e uma mãe cristã. Então, quem? Não, esse é Timóteo. Esse é Timóteo. Esse é Timóteo. Então, Timóteo foi criado por uma mãe e uma avó que colocaram nele essa fé em Jesus Cristo. Então, Paulo está aqui elogiando as duas mulheres que ensinaram a Paulo a fé em Cristo. Então, Paulo... e outra coisa que Paulo mostra a importância das mulheres no ministério. Lá em Romanos, ele fala de Febe. Ele recomenda Febe para uma missão na igreja de Roma. Veja a recomendação que ele diz. Ele manda Febe, manda a carta. Recomendo-vos nossa irmã Febe, que serve à igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a judeus em tudo o que vos necessitar, porque ela tem sido bem feita de muitos e de mim mesmo. Então, Paulo escreveu uma carta de recomendação de Febe para a igreja de Roma. Então, ele enviou Febe para uma missão, para ser missionária naquele lugar. Então, ele não podia achar que as mulheres tinham que ficar caladas, né? Era esse contexto aqui que ele estava falando. Lá em Romanos 16, ele fala de Priscila. Priscila e Áquila são um casal que abriram sua casa para pregar a palavra de Deus. Aí diz assim, Priscila e Áquila, saúdo, Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças. Então, pela vida de Paulo, Priscila e Áquila deram a vida deles, né? E Priscila e Áquila também discipularam Apolo. Apolo foi um grande pregador, assim como Paulo. E quem discipulou ele, quem ensinou eles foi Priscila e o marido dela, Áquila. Então, outra coisa, lá em Romanos 16, do 6 ao 12, ele fala de Maria, Trifosa e Pérside. Saudai Maria, que trabalhou muito por nós, Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor, e a amada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Então ele está aqui falando de várias mulheres que trabalharam para o Senhor, né? Paulo, ele tanto valoriza como ele elogia o trabalho árduo das mulheres no Senhor. E lá em Gálatas ele fala assim, Gálatas 3:28. Paulo fala da igualdade espiritual diante de Deus. Ele diz assim, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo. Então não importa se você é o Senhor ou se você é o escravo. Não importa. O que importa é que você é um em Cristo. Não importa se você é homem, se você é mulher. Você é um em Cristo. Todos nós somos um em Cristo. Então, Paulo, ele mesmo desmistificou isso daqui. Porque a gente não pode levar tudo também ao pé da letra. E outra coisa, aqui eu já li isso aqui, já falei.
perdi. Fui pensar, me perdi. Então é isso. Paulo, ele... Existem muitas igrejas, e assim, qual é a minha conclusão nisso? Porque existem pastoras e líderes espirituais, assim, líder de uma igreja. A igreja que eu congrego, que é a Cidade Viva, lá eles não consagram pastoras, não existe pastoras, existem ministrantes, mulheres pregam sim a palavra, elas são líderes de ministérios, elas são líderes de louvor, mas na igreja que eu congrego não existe pastora, nem na minha antiga igreja que era a IBT, né? Também não existe. A igreja católica também, né? Só padre, só o sexo, só o homem mesmo. E assim, eu respeito as igrejas que têm pastoras, eu respeito, não quero aqui dizer se está certa ou se está errada. Porque cada um, porque cada um tem o seu embasamento bíblico, mas a igreja que eu congrego não tem pastora. Tem mulheres pregando, sim, tem mulheres, mas não líder. Porque tem um versículo que fala assim, porque os líderes, o pastor líder da minha igreja e todo o conselho, eles entenderam que a mulher não pode ser a cabeça, a líder espiritual, o homem que é. Porque tem até um versículo que está lá em Coríntios 11:3, que diz assim: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Então, a palavra por si só fala, né? Eu respeito as pastoras, as igrejas que consagram pastoras, respeito muito de verdade e até visito. Mas, assim, a palavra, e no capítulo 3, que vai trazer, Paulo vai ser mais enfático de como devem ser os pastores. Ele diz como deve ser marido de uma mulher só, na próxima vai ter. Não julgo, mas mas assim, a palavra me diz isso. É o meu entendimento, é o meu entendimento. E é onde é a igreja que eu estou. Mas não julgo e não me considero certa. E até porque eu acho que isso é secundário. Eu não acho tão importante. Né? Aí, continuando. Essa parte também vai ser polêmica. Foi a polêmica da política, né? Foi a polêmica da mulher. E agora vai vir outra polêmica. Paulo foi bem duro aqui, viu, gente? Mas vamos tentar entender essa polêmica. Foram várias polêmicas. E o povo se apega a uma coisa assim, literal, e não vai ver, né? Paulo interpreta Paulo. Não se contradiz, mas ele se interpreta. A Bíblia interpreta a Bíblia. A verdade é essa. Aí, continuando. Não tem autoridade sobre o homem. Porque vocês imaginem, a pastora, vamos supor que eu seja a pastora da minha igreja, certo? Ok, eu tenho uma igreja, eu sou a pastora. O meu marido vai frequentar a minha igreja, eu vou ser a cabeça dele? Não tem lógica. Para mim não tem lógica. Se no meu lar ele é a minha cabeça, eu não vejo muita lógica. Mas quando tem respeito. Dois pastores, né? Pronto, quando tem o homem e a mulher, pastor, e o homem é o líder espiritual, eu até consigo, mas eu sendo o meu marido não, e eu ser a líder dele, não, fica meio contraditório isso. Mas respeito. Cada um tem seu... E não vou para debate, viu, gente? Não me chamem. Não me chamem para debate, porque eu não vou. Eu não vou. Chega, gente. Vamos, volta aqui. Versículo 13. Porque primeiro foi formado... Cadê? Foi formado Adão. Primeiro, nem que o homem... Vamos do 12. Não permite que a mulher ensine nem tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi chamado Adão. Ai, meu Deus, minha perna não para. Primeiro foi chamado Adão e depois Eva. Não. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que,
tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos. Eita, que parte também complicada, olha né? agora o condicional aí. Se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Mas aí diz assim, que Adão não foi enganado, e Eva que foi enganada, mas a mulher, né? E ela por isso tornou-se transgressora, quer dizer, tornou-se pecadora, né? Ela transgrediu a lei de Deus. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos. E a mulher que não dá filho, que não tem filho, né? Aí não vai ser salva, não? E a gente não prega dizendo que a salvação não é por obras, e sim pela fé em Jesus Cristo. Nada que a gente fizer vai nos trazer a salvação. Então eu vou ter filho para ser salva, né? Então a gente não pode levar ao pé da letra de forma literal, como os meus lindos filhinhos autistas veem desse jeito, né? A gente tem que interpretar Paulo aqui. E ele diz assim, Adão não foi... Eu acho que quando Paulo trouxe essa questão de Adão e Eva, ele quis levar a gente lá para Gênesis, lá para a criação, né? Ele levou todo esse debate da mulher e do homem para Gênesis. Naquele tempo não tinha conivente, não. Peraí, depois a gente conversa sobre isso aí, dona Maria. Peraí, gente. Eu acho que depois a gente conversa, viu? Paulo, eu acho que ele nos levou lá para Gênesis, para o início da criação, como fomos criados, né? O homem, a mulher, todas as ordenanças que Deus deu. E eu descobri que Deus, aqui diz que Adão não foi enganado, né? Foi a mulher. Mas quando Deus deu a ordem para não comer do fruto proibido, ele deu a Adão. E era obrigação de Adão cuidar de Eva. Onde é que Adão estava quando Eva foi enganada pela serpente? Né? Onde Adão, a ordem foi para Adão. Cuide da mulher, não é para beber, não é para comer isso aqui. E onde é que Adão estava? Será que... E outra coisa que eu também entendi. Eva foi lá, a serpente enganou ela e ela comeu. Ela comeu enganada. Mas Adão não comeu enganado, não. Porque aqui está dizendo. E Adão não foi enganado. Mas sim a mulher que foi enganada. Então a mulher comeu enganada. Adão não comeu enganado, ele comeu sabendo. Ele comeu sabendo, consciente. A mulher foi enganada, Adão não, né? Então assim, aqui foi pior do que Eva. Foi pior. Primeiro ele tinha que estar cuidando da esposa dele e ele não cuidou, porque a mulher estava lá conversando com a serpente. Segundo, ela foi enganada e comeu, e ele não. Ele comeu sabendo. Ele não foi enganado, não. E a ordem era para ele. Era para os dois, mas Deus falou com ele. Porque lembra que ele é o cabeça? Lembra que o homem é o cabeça da mulher? Então Deus falou para Adão, ele não falou para Eva, ele falou para Adão. E Adão, lidere sua mulher e faça com que ela não seja enganada. Mas Adão falhou 2 vezes. Outra coisa, mas sim a mulher, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos. Existem várias formas aqui de interpretar isso aqui, né? E a forma que eu achei mais plausível, voltando para Gênesis, qual foi o castigo sim, voltando aqui, né? Aqui no... Ah, meu Deus, saiu meu papelzinho. Cadê? Gênesis, sim. Olha o que é que Deus disse a Eva quando ela pecou. A mulher, ele falou para a serpente, falou para a mulher e depois para o homem, quando ele pecou. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então faz todo sentido. Deus trouxe essa conversa de homem e de mulher para Gênesis.
E por conta do pecado da mulher, o homem dominará a mulher. Agora, a gente tem que ir atrás de como esse homem deve dominar a mulher. Em amor, lá em Paulo explica em Efésios. Explica bem direitinho como o homem deve dominar a mulher. Ele deve dar a vida por sua mulher, como Cristo deu a vida pela igreja. Entende? Ele deve cuidar, ele deve zelar, ele deve proteger. Entende? Então, o homem vai sim dominar a mulher, mas glória a Deus que uma mulher tenha um homem que lhe domine desse jeito. Quem não quer? Né? Com cuidado, com proteção, com amor. Ele não vai dar ordem. Ele com provisão. Ele não vai dar ordem. Ele vai dizer: meu amor, você não acha que você está errada? Não faça isso não. E a mulher, que é sábia, né, vai lá e diz: é mesmo, amor. Só que na realidade não é assim que acontece, tá, gente? Não acontece porque a nossa inclinação é para o pecado, para a gente fazer diferente. A mulher, quando bate o pé que diz que quer, ela quer e pronto, e acabou-se. O homem, quando quer ser ruim, ele é ruim e pronto, e acabou-se, né? Mas Deus nos criou para sermos assim como está aqui na palavra, né? E que a gente continue perseverando e tentando ser desse jeito. E quando diz assim, a mulher será salva dando luz a filhos, tem uma interpretação que eu gostei muito, que diz assim, também lá em Gênesis, presta atenção, minhas bonecas. É sobre isso aí mesmo? Lá em Gênesis, é porque Gênesis explica isso aqui tudinho, nessa parte. Lá em Gênesis 3,15, Deus promete que a semente da mulher, que é Jesus, esmagará a cabeça da serpente, que é o inimigo. Então, salva dando a luz, pode se referir ao papel da mulher na vinda do Salvador ao mundo. Maria deu à luz a Cristo, por meio do qual todos os homens e mulheres podem ser salvos. Então, Quando ele diz que a salvação vem dos filhos, ele quis dizer ali de Maria. Ele levou a conversa para Gênesis. E lá em Gênesis está escrito que o Salvador nasceria de uma virgem e nasceu da Virgem Maria, né? O Salvador seria uma semente que viria de uma mulher. E ele veio de uma mulher. Foi através de uma mulher dando à luz que todos os homens e mulheres são salvos. Então para mim isso explica quando ele diz isso, porque não faz sentido uma mulher ser salva só porque deu à luz. Não. Aí cancela todo o sofrimento de Jesus Cristo. Porque para que? Não é isso? Porque para que Jesus viria? Se eu podendo ter um filho, eu sou salva. Não é. É através de uma mulher. Uma mulher pecou, né? Foi enganada e aquela mulher pecou. E através de outra mulher veio a nossa salvação, né? Da mesma forma que Adão pecou, através de um homem, a gente nasceu pecador. Mas através de um outro homem, que é o segundo Adão, que é Jesus Cristo, nós somos salvos. Então, aqui está a resolução de tudo isso, né? Então, assim, é tudo muito, muito complexo e você não pode sair lendo e metendo os pés pelas mãos. Nós precisamos estudar, nós precisamos estar conectados com a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? É Jesus Cristo. Nós somos os ramos. Quando você está conectado à videira verdadeira, você dá frutos. E nós nós queremos fazer isso aqui nas Déboras, dar frutos. A gente quer levar pessoas ao conhecimento, à sabedoria, ao discernimento. E Deus tem derramado graça sobre nós, sobre todos nós, para que a gente consiga fazer, pelo menos refletir, pelo menos pensar, pelo menos, sei lá, de alguma forma, sabendo nós que quem convence é o Espírito Santo. Não somos nós, a gente só fala, somos vasos nas mãos do oleiro, a gente só fala, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, assim,
Mesmo a mulher uma vida de fé frutífera, mesmo tendo sido enganada, a mulher pode viver uma vida frutífera, restaurada, plena, permanecendo na fé, no amor e na santidade. Temos que permanecer na fé. A palavra permanecer, gente, é muito importante. É permanecer. Não importa o quão o dia mal foi, quantas lutas nós temos, como difícil é viver essa vida. Não importa nas nossas doenças, nossas dificuldades, nossas mazelas, tudo que a gente em qualquer circunstância, que a gente permaneça na fé, amém, no amor, viu? E é sobre isso que eu queria falar. Eu espero que tenha ficado um pouquinho entendido, e o resto e tudo quem faz é o Espírito Santo. Um beijo em todos vocês, minha gente. Amém. Amém. Vamos agora colocar aqui louvor. Fala dos pedidos de oração. Eu dava muito valor, valorizar a mulher. Eita, tu ficasse com duas funções, não foi? Valorizar a mulher. Veja isso. Qual é a música? Eu acho Pra que si Deus primeiro, com o pai Galileu. era a mesma coisa. É. Peraí, vou começar. Os pedidos de oração. Mas é o momento dos pedidos de oração, né? Podem digitar aí, fazendo os pedidos, veja aquilo que você necessita nesse momento, para a gente colocar diante de Deus, porque Ele é quem pode fazer, Ele quem pode operar milagres, né? Ele quem pode nos ajudar. Então, colocamos diante dele nossas necessidades. O sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Ele ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele ressuscitou, estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Ele ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, pra sempre adorado
paz, graça e paz. Pra lá, né? Afasta a cadeira pra lá. Aquele ponto tá ficando. Só pra ele pra lá. Pronto, pra você ficar no centro. Tá no centro? Tá no centro. Pronto, pode ir. Amém. A paz, gente. Boa noite, graça e paz. Anotei seu pedido, Erickson. Vamos ensinar essa oração, né? Antes eu queria só fazer um comentário para como é importante a gente ter a leitura da palavra, a gente ter conhecimento da palavra, né? Porque foram temas tão polêmicos, né? Que com grandes faltas de sabedoria, né? Em momentos que às vezes nossa carne está mais forte do que o nosso espírito, pode se transformar em grandes desastres, né? Quantas vezes a gente viu na época das políticas amigos e famílias tendo desavenças, inimizades, porque um era um partido, o outro era partido X, partido A, partido B, né? E Silene, Deus aqui através de Silene, da vida de Silene, mostrou que tanto ele aborda assuntos polêmicos, mas a própria Bíblia também traz a transparência desses assuntos. Lógico que ficou claro que não está no mesmo capítulo a resposta de um. A Bíblia pode mostrar assim? Pode, claro que pode. Mas a gente viu hoje que isso foi uma lição muito grande para mim, que a gente tem a oportunidade de pegar todo o livro e dissecar esse livro, sabe? E estudar, e ampliar, e buscar. Eu tenho plena convicção de que você percebeu que foi feita uma pesquisa, foi feito um estudo, foi feito, sabe, foi toda uma dedicação feita para que o estudo de hoje tenha sido feito, para que ela primeiro tenha sido exortada, tenha sido ensinada por essa palavra, né? Silene que falou aqui para a gente a palavra, e passar para a gente, né? E a convicção que foi dita, sabe? Não porque ela sabe de alguma coisa, porque ela é dona proprietária de uma palavra, mas porque ela estudou e o Espírito Santo falou através dela. A convicção que vinha da boca dela foi o Espírito Santo que falou através dela. Então, eu digo isso porque isso constrange primeiro a mim, para que a gente venha dar a importância que de fato a palavra do Senhor tem. A gente procura que é importante, é um somatório, a gente procura no YouTube, procura, enfim, nessas mídias sociais, pessoas pregando, pessoas falando, mas não tira o valor real do que é a gente abrir a palavra e ler e ter essa revelação entre o Espírito próprio de Deus, que é santo, para com a gente, sabe? Deus, ele fala Deus, ele ainda fala da mesma maneira, da maneira simples, reveladora, que através da sua palavra, ele ainda fala dessa maneira rica, e é a maneira mais rica dele falar, né? Então, que essa seja também uma lição para a gente, e eu falo isso primeiro como exortamento para mim, amém? Então vamos iniciar nossas orações. Amém. Senhor Jesus, eu quero primeiro lhe agradecer por essa noite. Lhe agradecer porque quando entramos aqui, colocamos os pés neste local onde está sendo aqui as Déboras nesta noite, nós a sentimos e fomos impactados pela tua presença. Nós sabemos, Senhor, que essa transmissão, Senhor, já foi determinada por ti. As pessoas que estão nessa live, que passaram por esta live, as que vão assistir depois, nós sabemos que tem total condução tua, que o Senhor tocou os corações, que o Senhor as trouxe. Verdade. Até mesmo aquelas que escutaram apenas 5 minutos, 10 minutos, mas sabemos que foram palavras específicas, palavras certeiras que os corações delas precisavam ouvir, não aquilo que elas queriam ouvir ou que nós que estamos aqui queríamos ouvir. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor usa e fala da maneira que o Senhor quer, com total liberdade. E assim foi feito mais uma vez nesta noite. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu lhe agradeço primeiramente por cada um que está aqui neste lugar,
por cada um, Senhor, que está neste momento na live, por cada um que permaneceu, Senhor, nesta live, por cada um que está aqui escutando e orando, Senhor, junto conosco. Pai, eu te peço, Senhor, eu te coloco, eu te apresento a vida de Erickson, Senhor, e o seu pedido em especial. Eu coloco, apresento, Senhor, a sua família. Ele pede pela sua família e pelo seu relacionamento. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Senhor, o íntimo do seu coração e o porquê ele está pedindo isso. Pai, primeiro eu lhe apresento a vida do seu filho, a vida dele, de Erickson, Senhor, do seu filho. Deus, em nome de Jesus, que ele venha restabelecer, Senhor, uma intimidade contigo cada vez mais profunda. Deus, que ele venha, Senhor, cada vez mais fechar a porta do seu quarto, lhe buscar, que ele venha, Senhor, cada vez mais ter um coração contrito e quebrantado na sua presença. Deus, que ele venha cada vez mais ser um canal, Senhor, de bênção, primeiro para si. Senhor, em nome de Jesus, que ele venha, Senhor, através da palavra, ter ousadia, Senhor, e apontar para si mesmo e declarar as verdades da palavra sobre a sua vida, para que a verdade da palavra venha, Senhor, enraizar no seu coração e venha frutificar na sua palavra. Nos dias, Senhor, que ele olhar para o lado e não encontrar ninguém, Senhor, para conversar, que ele queira, Senhor, uma palavra, um abraço, Senhor, em nome de Jesus, que ele venha dobrar os seus joelhos e que ele venha ser essa própria pessoa, que ele venha, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ser o profeta de si mesmo. Que em nome de Jesus, ó Pai, ele venha ser, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aquele que vai colocar as mãos na sua própria cabeça e vai dizer: tristeza saia, angústia saia. Senhor, em nome de Jesus, que ele venha colocar as mãos no seu coração e dizer: alma, você não tem propriedade sobre mim, você não é a que me domina, mas o que me domina é o poder do Espírito Santo. Que ele venha ser esse profeta sobre a vida dele mesmo. E Deus, em nome de Jesus, que ele venha ser canal de bênção para a sua família. Amém. Que ele venha ser canal de bênção para o seu relacionamento. Que Deus, o Senhor, possa ser o condutor, Senhor, de toda a vontade genuína, Senhor, sobre a sua família e este relacionamento. Amém. Que tudo, Senhor, que está programado, que tudo que está previsto, Pai, em nome de Jesus, seja do desejo do coração dele, o desejo, Senhor, dos seus familiares, o desejo, Senhor, não sei se é esposa, se é namorada ou noiva, mas que, Pai, em nome de Jesus, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Que no final de tudo, Senhor, ainda que não seja final, mas vírgulas, que em nome de Jesus seja feito conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o teu filho, até aqui, Senhor, ele tem confiado em ti. E eu creio, Senhor, que maravilhas o Senhor vai fazer. E ele vai, Senhor, em nome de Jesus, ter a oportunidade, ele vai ter o privilégio, Senhor, de declarar que viu, que assistiu, que viu, Senhor, que testificou, Senhor, que pôde viver realmente os milagres e os feitos que o Senhor fez nele, fez na família dele, fez através dele. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco em oração, Senhor, a irmã da vida da irmã Rosângela. Ela agradece pela vida da sua irmã Leonor. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela sua irmã. Muito obrigada por toda a sua família. Muito obrigada pela vida de Dona Rosângela. Muito obrigada pelos seus filhos, pelos seus netos. Senhor, muito obrigada por estas gerações. Senhor, quão lindo é, Deus, a gente ver, Senhor, uma família, Deus, em harmonia e em comunhão, uma família crescendo em amor, uma família crescendo em comunhão, uma família crescendo em fé. Muito obrigada, Senhor, por ver, Deus, Dona Rosângela crescendo em relacionamento, em intimidade, em sabedoria, em conhecimento da Tua Palavra. Quão lindo é, Senhor, ver Dona Rosângela, cada Débora aqui conosco. Que privilégio é, Senhor, podermos ter, Deus, Dona Rosângela nos ensinando, nos cativando, Senhor, em Te buscar, em querer saber mais de Ti, ter curiosidade sobre o Senhor e se alegrar com cada palavra que é aprendida, que é ensinada. Nos faz, Senhor, dessa forma. Coloca no nosso coração, Senhor, esse desejo, essa alegria, Senhor. Que o Senhor possa derramar saúde cada vez mais sobre a sua vida, saúde cada vez mais sobre os seus. Pai, que em especial, Senhor, pelo seu neto, Senhor,
o seu recém-neto, Pai. Que em nome de Jesus, esta criança venha a ser, Deus, um instrumento vivo, Senhor, de Ti, Senhor, nesta terra. Que, Senhor, através dele, milhares e milhares de vidas, Senhor, venham ser tocadas, Pai, tocadas por Ti. Que venham ser salvas, restauradas e renovadas pela Tua vida. Renovadas por Ti, que é a própria vida, Espírito de Deus. Senhor, eu peço em especial, Senhor, por Noemi, a nora de Rafa, Senhor, que está em trabalho de parto desde ontem. Senhor, em nome de Jesus, ó, quão difícil deve estar, Senhor, essa situação, dolorosa situação, para ela que está, Senhor, nesse momento de dor, para aqueles que estão ao lado, Senhor, para sua sogra, para sua família, para sua mãe, para o seu esposo. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, lhe pedimos que o Senhor visite, Senhor, a sua filha. Visite, Senhor, em nome de Jesus, o ventre. Senhor, em nome de Jesus, o tamanho que precisa, Senhor, ser aberto, ser dilatado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tudo aconteça, Senhor. Se é uma ordem que precisa ser feita, se é, Senhor Deus, em nome de Jesus, uma decisão que precisa ser tomada, Pai, em nome de Jesus, Tu és aqueles que endurece o coração, mas também Tu és aqueles, Senhor, que constrange o coração, Tu és aqueles que converte o coração. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale nos corações que precisam, Senhor, para que eles tomem as decisões corretas, para que Noemi, Senhor, ela possa, Senhor, poder ter o privilégio de ter essa criança com alegria, de ter essa criança com leveza, que essa criança venha com saúde, venha sem nenhuma sequela. Deus, em nome de Jesus, que no primeiro momento que essa criança der o choro, Senhor, Noemi, Senhor, possa Te glorificar, Senhor, possa dizer muito obrigada, Senhor, pelo meu... É menino ou menina? Pelo menino, Senhor, por esta criança, Senhor, pelo menino que o Senhor me deu, por esse presente que o Senhor me deu. Pai, em nome de Jesus, esteriliza tudo naquele lugar, quebra toda infecção, quebra tudo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, anula tudo, Senhor, que porventura possa trazer qualquer mal naquele lugar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá e que a gente possa vir aqui receber, que a gente possa receber a notícia de que ela, Senhor, gerou, que deu tudo certo e que ela está em casa, está bem, e a criança está bem, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir por Maria Antônia, que está no hospital, Senhor, sendo medicada, sendo cuidada por uma virose. Deus, em nome de Jesus, visita a tua filha. Senhor, que ela venha ser restabelecida, sua saúde venha ser restabelecida. Amém. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nenhum mal venha, Senhor, tocar a sua saúde. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toque, Senhor, cada órgão da sua filha, toque suas correntes sanguíneas, que tudo seja restabelecido, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela vida de Benício. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces aquela criança. Senhor, Tu conheces o coração do Teu filho. O Senhor sabe exatamente porque foi o Senhor que planejou, Senhor, toda já a trajetória e a vida desta criança. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor cubra, Senhor, debaixo das suas asas, Senhor, a vida desta criança. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, protegê-lo, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, cobri-lo debaixo das tuas asas. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, acampar os seus anjos ao seu redor. Deus, em nome de Jesus, que nenhum mal o atinja. Pai, em nome de Jesus, que ele, nesses dias, ele possa aproveitar as coisas na alegria. Senhor, em nome de Jesus, em segurança. Pai, em nome de Jesus, que ele venha, Senhor, sentir a alegria de acordo com a sua idade, de acordo com as crianças que porventura possam estar com ele, que ele aproveite todo este momento, que o Senhor possa trazer paz ao coração da sua mãe. Senhor, em nome de Jesus, que ela venha aproveitar o seu momento enquanto tenha um momento de descanso, possa aproveitar a solitude nesse momento, para que ela possa ter em nome de Jesus um momento de descanso, um momento íntimo contigo, possa ter um momento, Senhor,
de intimidade, Senhor, porque até para glorificarmos o Teu santo nome, o descanso faz parte. O descanso também é a glorificação do Teu santo nome. Que o Senhor possa visitar a Mona Lisa de uma forma especial nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu te peço especial por Paulo e por Edna. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar cada vez mais, Senhor, se apresentando para os teus filhos. Amém. Completa a obra, Senhor. Amém. Vai fazendo, Senhor, todas as tuas vontades, Senhor, na vida dos teus filhos. Deus, que eles venham, Senhor, cada vez mais se apaixonar por ti. Que os corações, Senhor, deste casal venham se inclinar cada vez mais por ti. Deus, em nome de Jesus, que assim como nós anseiamos em acordar no outro dia e respirar, estar bem de saúde, que, Senhor, os corações de Paulo e de Eva, Senhor, venham anseiar para que no seu respirar do outro dia, eles venham, Senhor, poder acordar e sentir a Tua presença, Senhor, com eles. Une este casal, Senhor, em nome de Jesus. Firma, Senhor, esta aliança que eles têm um com o outro. Firma cada vez mais que eles cresçam juntos, que eles cresçam juntos, que eles cresçam individualmente em Ti, mas que eles cresçam juntos como casal, Senhor. Que eles tenham experiências, Senhor, íntimas, genuínas, Senhor, contigo, Pai. Amém. E eu creio, Senhor, que Ana Valéria vai escutar grandes testemunhos através da vida dele, Senhor. Amém. Que ela vai testificar e presenciar, Senhor, grandes manifestações do poder e das maravilhas, Senhor, que o Senhor fará na vida deste casal. Deus, eu também peço, Senhor, pelos irmãos de Ana Valéria e pelos seus esposos, pelas suas esposas. Pai, que o inclive está chegando, que eles venham ter experiências, Senhor, extraordinárias. Eu sei que o Senhor já preparou todo o ambiente. Aquele lugar é um lugar de cura, de restauração, de libertação, de milagres. Senhor, em nome de Jesus, que todos vão. Senhor, que a Tua vontade venha a ser feita naquele lugar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, se porventura tem algum coração ainda duvidoso em ir, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito vá, que Teu Espírito toque. Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito convença, Senhor, todos aqueles que tem porventura alguma dúvida ou que tem algum empecilho humano, material, Senhor, mas que, Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha estar tirando todo o desembaraço, o Senhor venha estar tirando toda a situação, todo desembaraço, para que eles possam ir e terem as melhores experiências da vida deles, Senhor, a partir daqueles dias, Senhor, até então, Pai. E voltem restaurados e renovados, Senhor, com semblantes renovados, com a vida renovada. E que possam, Senhor, tanto verbalizar como testificar em seus corações que foram as melhores escolhas que eles fizeram na vida deles, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, pela vida de Kívia. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar usando a Tua filha, Senhor, através da palavra. Deus, em nome de Jesus, Tu sabes que Tua filha é profeta. Tu sabes que Tua filha, Senhor, tem se colocado diante de Ti para ser usada, para ser ousada. Se colocado diante de Ti, um coração sincero, um coração que dá nome aos bois. Vou orar do meu jeito, Senhor, que dá nome aos bois. Pai, que não tem medo, não tem vergonha, não tem vaidade para dizer que quando peca, dizer o nome do seu pecado. Senhor, em nome de Jesus, esta filha, Senhor, que eu oro neste momento, esta filha, Senhor, que tem um coração humilde, que sabe suas fragilidades, Senhor, mas que não tem a mínima vaidade de, Senhor, ter a dificuldade de apresentar as suas vaidades a Ti. Ela sabe as fragilidades dela e ela apresenta ao Senhor as suas fragilidades e ela coloca diante do Senhor. E, Senhor, aquilo que ela sabe que está sendo aperfeiçoado, ela Te agradece, Te glorifica e coloca nas Tuas mãos para serem aperfeiçoadas. É essa vida, Senhor, que eu estou orando neste momento. É por a família dela que eu estou orando neste momento. Senhor, as decisões, Senhor, as vontades, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, tudo aquilo que está determinado para o Seu caminho. Deus, em nome de Jesus, que venha cumprir a cada detalhe, a cada mínimo detalhe. Senhor, em nome de Jesus, que cada passo, que cada mão colocada, Senhor, que cada papel para assinar, que cada caminho de estrada a ser seguido, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja o condutor, Senhor, seja o condutor dela.
Pai, em nome de Jesus, que seja o condutor também, Senhor, do seu esposo. Pai, em nome de Jesus, une e continua fazendo a boa obra milagrosa deste casamento como o Senhor tem feito. Se revela cada vez mais, Senhor, a Marcelo, como o Senhor tem feito. Deus, em nome de Jesus, continua, Senhor, continua completando a boa obra que o Senhor tem feito na vida, Senhor, deste homem, Senhor. Continua fazendo a boa obra que o Senhor tem feito na vida deste casal, porque nós vamos ver este casal pregando, Senhor, testemunhando, Senhor, tudo que foi vivido, Ramanaias, Soricantanaias, tudo que foi vivido, Senhor, experiências, e eles vão ser referências, Senhor, para a sua família, primeiro dentro da sua casa, primeiro dentro da sua família, vão ver, oh Senhor, aleluia, de que nada é impossível para os que creem, os que buscam, nada é impossível para o Senhor, porque Deus, quem tu és, Senhor, tu não é homem para que minta, tu não é homem para que se arrependa. Deus, em nome de Jesus, esta família é selada, esta família, Deus, ela é tua, e nós vamos ver, Senhor, dos filhos aos netos, nós vamos ver dos avós, dos bisavós, nós vamos ver esta geração dobradas de joelhos, clamando, glorificando em ti, adorando e dizendo que só o Senhor é santo, que só o Senhor é o Deus deles, que só o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor, nesta família. Aleluia. Deus, eu te peço, Senhor, pelas Déboras. Deus, é um ano que está na metade, que o Senhor possa continuar dando estratégias certas para este ano, porque a unção de 2024 não serve para a unção de 2025, a estratégia de 2024 não serve para a unção de 2025. Por isso eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, a quem está à frente, as lideranças que o Senhor tem levantado, vai dando as estratégias, Senhor, vai dando sabedoria para cada mente, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar testificando pelo teu Espírito para cada uma, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Traz união cada vez mais para este lugar. Amém. Traz união para cada uma destas mulheres, aquelas que conseguem vir presencialmente, aquelas que nem estão neste continente, aquelas que não estão nesse estado, aquelas que não conseguem vir, e o Senhor sabe o motivo, que às vezes nem é porque não quer, mas é por alguma necessidade, por algum impedimento que não consegue vir. Elas são Déboras, Senhor, elas são Déboras, e eu peço, Senhor, também que exista multiplicação, Senhor, neste ano. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, traz multiplicação para este lugar. Deus, que falta espaço quando a gente for se reunir em lugares físicos, que o espaço fique pequeno, que a gente venha ter que se preocupar de fato, onde é que a gente vai se reunir, como é que a gente vai fazer, porque não vai caber mais de tanta mulher, Senhor. E traga homem também, Senhor, traga os Déboros também, Senhor, traga os esposos, traga os noivos, traga os filhos, Senhor, em nome de Jesus, vá fazendo o mover, porque quem faz é o Senhor. Aleluia. Deus, eu te peço especial pela família da irmã Verônica, da sua família. Te peço pela sua família, pela saúde, Senhor, deles. Deus, em nome de Jesus, quão lindo é, Senhor, ver essa família. Quão lindo é ver o manifestar da tua glória, Senhor, do teu poder neste lugar. Oh Deus, como é lindo ver com os nossos olhos, Senhor, o que um dia já foi e como é hoje. Eu glorifico o teu santo nome, Senhor, oh aleluia. Eu glorifico o seu santo nome, Senhor, porque procuramos tantos milagres nos outros e nós estamos aqui e podemos contemplar, Senhor, olhando para elas, que estamos vendo com nossos próprios olhos que o manifestar da tua glória, o manifestar do teu milagre está aqui na nossa frente. Oh meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida delas, muito obrigada pela restauração da vida delas, muito obrigada pelo completar da tua obra na vida delas. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, por cada sorriso. Muito obrigada, Senhor Jesus, por cada fé renovada. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, por uma vida restaurada. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor deu novos sonhos, porque o Senhor reconstruiu novas histórias. Muito obrigada porque o Senhor restituiu família. Muito obrigada porque o Senhor restituiu uniões. Muito obrigada, Senhor. Eu sei que não termina nisso.
Eu sei que muito mais o Senhor tem para fazer, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Muito obrigada pela tua presença. Continua aqui conosco, Senhor. Continua, abençoa cada um que está nesta live, Senhor. Que eles possam ficar, Senhor, com a tua bênção, com a tua presença. Que seja uma semana abençoada para todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que noite maravilhosa, né? O Senhor, o Espírito Santo esteve aqui conosco. Podemos sentir a presença do Senhor em nossas vidas e agradecer pela palavra. Que palavra, assim, forte, né? E aprender que a gente pode pesquisar na palavra de forma que Paulo interprete Paulo, né? E que a gente possa também se lembrar que nem tudo é interpretado literalmente. Então, boa noite para vocês. Segunda-feira estaremos aqui, próxima segunda-feira estaremos aqui, se Deus quiser. Estejam conosco. Em nome de Jesus. Amém.